Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Hoje é dia 14 de março de 2026, é um sábado, né? Uma manhã gloriosa, uma manhã que o Senhor nos fez, nos presenteou, uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. Nós estamos aqui, né? Isso significa que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos fez vencer, o Senhor nos manteve de pé, o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor restaurou as nossas forças, o Senhor nos deu saúde, o Senhor quebrou o arco, despedaçou a lança, o Senhor repreendeu, né, as forças do mal através das nossas orações, através das nossas petições. Então o Senhor nos fez vencer de todas as formas. O Senhor nos fez vencer e por isso aqui estamos nesta manhã dizendo obrigado ao Pai, obrigado ao Filho e obrigado ao Senhor Espírito Santo. E como eu sempre digo, né, este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, versículo 24. Que nós possamos viver o melhor deste dia e o melhor Deus tem preparado para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem refrigerado, né, Ele tem nos dado o refrigério, Ele tem trago respostas para nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem renovado as nossas forças, Ele tem falado conosco, ou seja, Ele está conosco todos os dias, né? É promessa, e a promessa de Deus não falha nunca. Então, todos os dias da nossa vida, Deus está conosco e nós temos que estar com Ele. Nós temos que estar na presença dEle. Nós temos que clamar a Ele. Nós temos que nos apresentar a Ele como servos, como servas, como igreja do Senhor. E quando nós nos apresentamos a Ele, nós estamos declarando que nós dependemos dEle. Porque sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Por mais que nós esforçamos, por mais que nós queremos, sem a presença dEle, sem o agir dEle, sem o aval dele, nada acontece nas nossas vidas. Se nós estamos aqui é porque Ele nos colocou de pé. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele quem nos deu a vida, Ele quem sustenta essa vida que há em nós, Ele que dá o ar para nós respirarmos, Ele que dá o oxigênio para nós respirarmos. Então tudo que nós estamos vendo neste dia, o Senhor é quem fez e o Senhor tem sustentado. O que seria da humanidade sem o oxigênio? O que seria da humanidade sem a água? O que seria da humanidade sem o alimento? Então tudo isso Deus tem provido para mim e para você. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, o livro santo. Quando nós abrimos ele, é Deus falando conosco, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 18, vamos ler aqui alguns versículos, né, para a nossa meditação, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco neste dia, algo que vai edificar as nossas vidas, algo que vai alegrar o nosso coração, algo que vai mudar a nossa história, algo que vai mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e algo que vai, né, trazer para nós refletirmos o que nós estamos sendo, né, nas mãos do Senhor. Vaso de honra, vaso de desonra, né? Então tudo isso é a palavra de Deus falando conosco para a nossa meditação, que nos diz assim o contexto: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É a palavra do Senhor que nós temos que dar ouvido. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir,
Louvado seja o nome do Senhor. Se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por este dia, te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, pelo teu agir e pelo manifestar do teu Espírito Santo na nossa vida. Pai querido, te agradecemos por esta manhã de sábado, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos, ó Deus, pelo refrigério que o Senhor tem trago, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelas respostas que o Senhor já tem nos dado e já te agradecemos por aquelas que ainda há de vir. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos sobre os teus cuidados, nós estamos, ó Pai, sobre a tua intervenção, nós estamos, ó Deus, sobre o teu olhar. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos a cada dia, a cada momento, nos refugiar na tua presença, nos refugiar na tua palavra, que nós venhamos nos abrigar, meu Deus, na tua presença, porque estando na tua presença, nós estamos guardados, nós estamos livres, meu Deus, meu Pai, livres, ó Deus, de toda a investida do mal, mesmo que ele queira, Senhor, investir, mas o Senhor é quem protege, ó Pai, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem livra, o Senhor, ó Deus, é quem vai na frente, o Senhor é quem vem atrás, ou seja, nós estamos sobre os teus cuidados. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra é fortaleza, é lâmpada, meu Deus, para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é fortaleza, é santificação, é libertação, meu Deus, meu Pai, é pureza, porque a tua palavra diz que vós já estáis limpo pela palavra, então toda vez que nós ouvimos a tua palavra, a nossa alma está sendo limpa, a nossa mente está sendo limpa, meu Deus, meu Pai, o nosso corpo está sendo purificado. Meu Deus, continua falando conosco, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que vai mudar a nossa história, algo, meu Deus, que vai transformar a nossa vida, algo que vai, Senhor, nos fortalecer de uma forma, Deus, que nós precisamos. Ah, meu Deus, algo que vai, Senhor, levantar aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está desanimado. É a tua palavra, Deus, que vai fazer esse efeito nas nossas vidas. Meu Deus, nós nos entregamos sobre os teus cuidados e assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aqui, irmãos, uma palavra maravilhosa, né, aos nossos corações. E aqui nós podemos ver, né, como que o Senhor trabalha na nossa vida, na vida da igreja, né. E aqui, né, o profeta Jeremias, né, Deus falou com ele, né, e aqui ele diz, né, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é pura. O que Deus fala conosco, irmão, é para nos edificar. O que Deus fala conosco é para nos limpar. O que Deus fala conosco, irmão, é para mudar a nossa história de vida, é para transformar a nossa vida, é para transformar o nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Então Deus falou para Jeremias que era para ele levantar, era para ele ir na casa do oleiro, porque lá ele iria falar com ele o que ele queria. Irmãos, Deus quer falar conosco. Deus tem falado conosco, Ele quer falar conosco, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dar ouvido, porque Deus tem falado através da sua palavra, e muitos não têm dado ouvido, muitos não têm dado crédito àquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem mostrado. Que o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Santo revelador. E ele vem revelar para nós aquilo que está oculto dentro de nós, aquilo que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado, a nossa história, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque, irmão, só vai ver a Deus quem tem o coração puro, quem tem mãos limpas, é que vai herdar o reino do céu, é que vai ver, é quem vai estar, né, na presença de Deus e quem vai ser apresentado a Deus. Então Deus está falando conosco nesta manhã, é algo para nos purificar, é algo para mudar a nossa vida, porque nós somos vasos na mão de Deus. E Deus conhece cada vaso, Deus conhece a história de cada vaso. E através dessa história, Deus quer mudar a história, Deus quer limpar este vaso, Deus quer purificar este vaso, Deus quer purificar esta vida, Deus quer limpar esta mente. Quem sabe algo que está na mente, que está atrapalhando, né? Deus agir, Deus de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele precisava estar de pé, ele precisava ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos estar de pé, nós precisamos nos manter de pé para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para nós entendermos a palavra do Senhor, para nós sermos libertos, para nós sermos transformados, para nós sermos purificados. Aleluia. E é a palavra que limpa, irmãos. É a palavra que transforma.
Né? O próprio Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus falou para os seus discípulos e ele fala para nós hoje. Então este texto aqui ele veio, irmão, para de encontro com as nossas vidas. Que nós venhamos buscar, né, a nossa limpeza. Que nós venhamos buscar a nossa transformação. Vida transformada na presença do Senhor. Vida transformada no altar do Senhor. E como é que isso vai acontecer? Dando ouvido à palavra de Deus. Dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito Santo de Deus fala? Através da palavra. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada que alumia, né, a nossa vida, nos tira da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. A honra, a glória, o louvor e toda exaltação. E aqui diz, né, descia a casa do oleiro. Jeremias ouviu e ele o obedeceu. Muitas das vezes, né, a igreja do Senhor tem ouvido e não tem obedecido, não tem dado crédito. E Jeremias, ele ouviu, ele obedeceu e ele foi aonde Deus queria que ele estivesse. Será que você tem estado aonde Deus quer que você esteja? Ou você tem tomado outra direção? Ou nós temos tomado outra direção? Louvado seja o nome do Senhor. E ele desceu. E ele ouviu a voz de Deus. E ali, quando ele chegou ali naquele momento, ali naquele lugar, Deus começou a mostrar para ele o que ele queria fazer com aquele povo, porque aquele povo precisava ser transformado. Aquele povo, ele precisava ter a sua vida transformada. E assim é para os nossos dias. Nós precisamos ter mudança de vida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar os nossos pensamentos, precisamos mudar os nossos sentimentos, até porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, irmão, pensamentos que está na nossa trajetória, na nossa caminhada, que tem nos atrapalhado, que tem nos entristecido, que tem nos aborrecido, que tem nos tirado da presença de Deus. Esses pensamentos precisam ser trabalhados. E quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. E aqui diz, ó, desculpa. E descia à casa do oleiro e eis que estava fazendo a sua obra. Ele desceu ali e ele viu aquele oleiro trabalhando. Ele viu como que aquele oleiro estava cuidando daquele vaso. E aquele vaso quebrou e ele fez de novo. E Jeremias estava ali olhando, estava ali observando e Deus falando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Ou seja, barro, irmãos, é uma matéria-prima sensível. Ela pode ser quebrada, ela pode ser moldada, ela pode ser transformada. Ela pode ser trabalhada quantas vezes necessário. E nós somos este vaso nas mãos de Deus. Nós somos frágeis, mas o Senhor é quem nos faz forte. Nós somos fracos, mas o Senhor é quem nos fortalece. Nós somos frágeis, cheios de erro, cheios de pecado. Mas o Senhor, ele está pronto para trabalhar, para moldar, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Glória a Deus. Quantas vezes necessário for, o Senhor, ele está cuidando de nós. Irmãos, e nós na mão do Deus Todo-Poderoso, nós estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele oleiro, né? Ele pegava aquele vaso, ele moldava, ele trabalhava, ele olhava nele, não estava perfeito, ele fazia de novo. Mas estava ali na mão dele, estava seguro. Irmãos, e assim somos nós na presença de Deus. Deus, ele vê, Deus, ele conhece a nossa história. Deus, ele conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração. Eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração, mas Deus nos conhece. O Salmo de número 139 diz, Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Deus, ele está sondando cada vaso. Deus, ele está sondando cada problema que tem dentro deste coração, dentro desta vida. E ele quer mudar, ele quer trabalhar, ele quer mover, ele quer tirar as impurezas. Mas será que nós temos deixado Deus trabalhar? Será que nós temos deixado o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida como convém? Ou nós estamos impedindo o agir de Deus, o trabalhar do Espírito Santo de Deus? E esses vasos, irmão, precisam ser tirados, né? As impurezas, as rachaduras. Esses vasos precisam ser trabalhados e quem vai trabalhar nele é Deus. Porque estando na mão de Deus não há perigo. Estando na mão de Deus está guardado, está protegido, está livre de quebrar. E se quebrar, ele faz de novo, porque é necessário quebrar para fazer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Conforme o que parece bem aos olhos do oleiro fazer.
Irmãos, será que nós estamos de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos de acordo com o que Deus preparou para nós? Porque Deus, Ele quer nos revestir de poder, Deus quer nos revestir da sua graça. Deus quer que nós vivamos em obediência. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que nós temos cumprido ali aquilo que Ele determinou para que fosse feito? Ou nós temos desviado o nosso pensamento, o nosso sentimento? Quantos vasos estão quebrados? Quantos vasos estão entristecidos? Quantos vasos estão rachados? Tem vaso, irmãos, que não está rachado, não está quebrado, mas está vazio. Lá por dentro não tem nada. E o vaso, irmão, ele foi feito para ser preenchido. Você já colocou um vaso em cima de uma mesa sem aquele ornamento que ele precisa? Ele não tem vida. Quando você coloca aquele ornamento, seja uma flor, seja uma planta, ele cria outro ambiente. Então tem vasos que está por fora, ele está bonito. Ele está trabalhado, mas por dentro ele está oco, ele está vazio. Então tem vaso, irmão, que precisa se encher e encher da presença de Deus, encher do poder de Deus, se encher de misericórdia, se encher de amor, transbordar, deixar transbordar. Tem vasos que estão entristecidos. Deixa a alegria do Espírito Santo de Deus inundar o teu ser, inundar a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, tirar essa tristeza, tirar essa angústia, tirar essa opressão. Quem sabe algo que está dentro do coração, que está atrapalhando o mover de Deus, está atrapalhando o mover do Espírito Santo de Deus, está atrapalhando você de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa que adora a Deus, que glorifica a Deus, que agradece a Deus. Porque o coração está vazio, este vaso está vazio. Enche-se da presença do Senhor, enche-se da palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, deixa o Senhor falar contigo e ouve a voz do Espírito Santo de Deus e seja obediente, porque não importa só ouvir, é ouvir e obedecer e praticar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Deus começou a mostrar para ele que o que estava acontecendo no meio daquele povo, com aquela sociedade incrédula, tinha que haver arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Precisava haver mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus está fazendo uma pergunta: não poderei fazer eu de vós como fez aquele oleiro? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que dar permissão, nós temos que convidar a Deus, nós temos que convidar o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa mente. Quem sabe mentes vazias precisa se encher da palavra de Deus. Mentes que estão obstruídas com coisas, com pensamentos imundos, com algo que não está edificando, com algo que está atrapalhando o crescimento espiritual. Este vaso precisa ser moldado, este vaso precisa ser limpo, este vaso precisa ser trabalhado, este vaso precisa estar na mão do oleiro. E o oleiro é o Deus Todo-Poderoso, o oleiro é o Senhor Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. O que é que você quer que Deus faça na tua vida, na tua história? O que é que este vaso está precisando? Tem vasos que está precisando de alegria, tem vasos que está precisando de limpeza. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vasos que está precisando de ser purificado. Tem vasos que está precisando de ser cheio. Tem vaso que está precisando de se desvaziar de si mesmo, desvaziar das impurezas, da sujeira, da imoralidade. Tem vaso que precisa ser limpo da mentira. Tem vaso que precisa ser limpo do engano. Vasos e vasos precisam ser trabalhados. Louvado seja o nome do Senhor. Vasos que estão cheios de mofo. O mofo da incredulidade, o mofo da iniquidade, o mofo do pecado. O pecado, irmãos, ele afasta o homem de Deus, afasta Deus do homem, faz uma divisão. E este vaso precisa ser limpo, este vaso precisa ser purificado. Como é que está este vaso? Deus está te perguntando como é que está este vaso. Seja da maneira em que ele estiver, Deus está pronto para trabalhar. Deixa-se o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar na tua história. Deixa o Senhor mudar a tua história.
Aleluia. Não seja empecilho no agir de Deus. Porque muitas das vezes nós levamos, né, os nossos problemas acusando outras pessoas. Não, nós mesmos é que somos o impedimento do agir de Deus. Nós mesmos é que impedimos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus limpar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus mudar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover. E tenha certeza que o trabalhar de Deus, irmãos, é puro, porque Deus é pureza. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode ter certeza que nas mãos de Deus você não vai rachar, você não vai quebrar. Porque Ele está cuidando, e muito pelo contrário, Ele vai trabalhar aquilo que estava quebrado, Ele vai colocar no lugar. Aquilo que estava fora, Ele vai colocar. Aquilo que estava sujo, Ele vai limpar. E a palavra de Deus diz, né? Vós já estáis limpo pela palavra. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, entrar na tua mente, entrar nos teus ouvidos. E é esta palavra que vai limpar, e é essa palavra que Deus tem para mim e para você neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmão, nas mãos do Senhor nós estamos seguros. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos dar ouvido à voz de Deus, vamos dar crédito à palavra de Deus. O profeta Isaías diz, né? Quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Muitos têm desprezado os mistérios de Deus. Muitos têm desprezado os conselhos de Deus. Muitos têm desprezado as mensagens que o Espírito Santo de Deus tem enviado. Como é que Deus vai trabalhar se você não permite o Espírito Santo de Deus agir? Se você está recusando ouvir a voz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está te convidando neste dia, seja nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, não sei que hora você vai ouvir esta palavra, mas a partir do momento que esta palavra entrar no teu ouvido, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus te purificar, como o ouro é purificado. Deus ele trabalhou no ouro, ele trabalha no ouro, que é uma peça, né, de valor, que é uma peça difícil de trabalhar. O ourives trabalha nela, ele molda ela, ele tira ela ali daquela condição, daquele barro e faz aquela joia fina. E ele não vai fazer de mim e de você este vaso purificado, este vaso limpo, este vaso que vai, né, levar a palavra de Deus. Quem sabe você tem vontade de levar a palavra de Deus, de ser um levita, de fazer a obra do Senhor, mas precisa ser transformado. Porque não é dessa maneira que nós vamos ganhar a alma, não é dessa maneira que nós vamos levar a palavra de Deus de qualquer maneira, não. Para levar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, primeiro nós temos que ser trabalhado. Para nós levarmos a palavra pura, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua história. Seja um vaso nas mãos do oleiro, seja um vaso na mão do Senhor, crendo que Ele é poderoso para trabalhar e crendo que estando na mão dEle está segura. Porque o nosso Deus, Ele não vai permitir que nós caímos, que nós vacilamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele vai trabalhar de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. E muitas das vezes, irmão, o trabalhar de Deus dói, mas vale a pena. Vale a pena, porque ele mesmo trabalha, ele tira a dor, porque ele traz suavidade, ele traz o bálsamo, ele sara a ferida, ele faz a ferida ali, mas ele sara a ferida, ele não deixa aquela ferida aberta. Então, se há algo na minha e na tua vida que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser removido, vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, e Ele está falando conosco neste dia. Nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada. Glória a Deus, aleluia. E eu quero deixar aqui uma reflexão. Glória a Deus, o barro e o oleiro. Esta mensagem enfatiza o Altíssimo, manda Jeremias ir a uma olaria,
Assim ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o oleiro limpa o barro, pois em seu estado original esta matéria-prima jamais pode ser moldada. Olha só, irmãos. A matéria-prima ali naquele seu estado normal, ela não pode ser moldada. Mas ele também observou a umidade leal para conservar o barro. Oh, glória a Deus, a palavra de Deus é quem nos conserva. O Espírito Santo de Deus, ele nos conserva. É o poder de Deus que nos conserva, que nos mantém vivo, que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do oleiro para dar formato desejado à peça. Deus deseja, irmão, que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida purificada, uma vida diferenciada, não para o nosso ego, mas para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos fez, e nos deu vida nova, nos deu vida e vida em abundância. Mas nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser trabalhados, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falamos coisas que não precisam ser falado, todos os dias, todos os momentos nós pensamos algo que não é para ser pensado, que não é para ser feito. E é nesse momento que Deus quer trabalhar, é nesse momento que nós temos que nos arrepender. Senhor, eu estou pensando algo que não te agrada, tem de misericórdia, perdoa. E quando nós pedimos perdão, irmão, é um momento que Deus está trabalhando, é um momento que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está moldando, está movendo, está limpando, está purificando, está tirando a lepra. Tem vasos leprosos, tem vaso sujo, mas Deus, ele não olha para isso, ele quer te ver limpo, ele quer te ver purificado. Aleluia. Outro detalhe importante para entender a velocidade do equipamento quando o pedal fosse acionado. Isso faria com que o prato girasse enquanto o barro era moldado. E para enfatizar, o profeta deveria entender a importância da paciência do oleiro. Irmãos, Deus, ele é paciente conosco. Nós temos que agradecer porque Deus é paciente para com a humanidade. Há quanto tempo a mensagem está sendo pregada? Há quanto tempo está sendo ministrada que Jesus está à porta para buscar a sua igreja? Se Deus não tivesse paciência para com a humanidade, ele já teria destruído tudo, porque tudo está na palma das suas mãos. Mas ele está dando oportunidade para todo vaso ser limpo, ser purificado, ser salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tem paciência comigo e com você. E muitas das vezes nós somos impacientes. Nós somos impacientes em todas as áreas da nossa vida. Nós somos desobedientes. Louvado seja o nome do Senhor. Quem falar que obedece 100% está mentindo. E a palavra de Deus diz que quem é mentiroso não herdará o reino do céu. Nós temos que reconhecer que nós somos, irmão, nós somos falhos. E Deus quer trabalhar nessa falha. É aí que Deus quer trabalhar, na falha, na impureza, na desobediência. E a palavra de Deus diz que a obediência, ela quebra a maldição. Quem sabe muitas maldições que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, as dificuldades, as lutas, é pela desobediência, é por não obedecer a Deus, é por não obedecer a sua palavra. A obediência, irmão, é algo que precisa ser tirado, é algo que precisa, é algo impuro. Tem vaso desobediente, tem vaso que não teme a Deus. Tem vaso que enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, ele está sendo paciente para com toda a humanidade. Porque a sua palavra diz que a vontade dele é que toda a alma seja salva. É que todos sejam salvos. A vontade de Deus, irmão, é que todos herdem o reino dos céus. Mas pela desobediência, pela impureza, pela incredulidade, muitos estão rejeitando, mas Deus está dando esta paciência. Glória a Deus, paciência do oleiro que se dedica integralmente ao seu projeto. Com isso, Deus quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos. Glória a Deus, mas ele cumpre somente quando lhes são submissos. Nós precisamos, irmão, deixar Deus trabalhar. Nós precisamos submeter, deixar ser submissos à vontade do Senhor. A palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Será que nós temos deixado Deus trabalhar na nossa vida? Nós não temos deixado.
Então Deus está nos convidando, né, a deixar Deus trabalhar, a deixar Deus mover, a deixar Deus limpar a nossa visão física e espiritual, limpar os nossos ouvidos, limpar a nossa boca, limpar as nossas mãos, o nosso coração, todo o nosso ser, do alto da cabeça à planta dos pés, precisa ser trabalhado, precisa ser limpo, precisa ser purificado. Aleluia. E aqui mais uma reflexão. O barro revela a condição da fragilidade do ser humano. Irmãos, nós não temos a dimensão o quanto nós somos frágeis. E nós somos tão frágeis, irmão, que nós dependemos de Deus todos os dias da nossa vida. Nós dependemos dele para nos manter de pé. Nós dependemos dele para caminhar. Nós dependemos dele, irmão, para trabalhar. Olha só o quanto nós somos frágeis. Mas Deus, ele trabalha na nossa fragilidade, se nós permitir ele trabalhar na nossa fragilidade. Isto é, antes de sermos tirados do lamaçal deste mundo, não tínhamos nenhum valor. Por isso, somente nas mãos de Deus, a vida passa a ter sentido e utilidade. Antes de nós estarmos na presença do Senhor, antes de nós reconhecermos o Senhor como Salvador, de confessarmos Ele como Salvador, de deixar Ele entrar na nossa vida, nós não tínhamos nenhum valor. Mas Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado. Deus nos tirou lá daquele lugar mais imundo, mais impuro, e nos trouxe e nos colocou na sua presença. Nos limpou, tirou toda a lepra, tirou toda a sujeira. E em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, veio-se a sujeira de novo e nós abraçamos por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Aquela sujeira que estava lá no passado, que foi tirada, Satanás trouxe de volta e por uma falta de sabedoria abraçamos aquilo de novo. E o Senhor Espírito Santo, ele quer tirar esta impureza, quer tirar essa sujeira. Glória a Deus, aleluia. Então não tínhamos nenhum valor e passamos a ter valor. O Senhor nos valoriza de uma forma tão poderosa, de uma forma tão maravilhosa, que Ele perdoa os nossos pecados todos os dias. Ele quer nos purificar todos os dias. São vasos que precisam ser trabalhados. São vasos que estão nas mãos do Senhor. São vasos que estão na mão do Todo-Poderoso para ser trabalhado todos os dias. Vamos deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Então, por isso, somente nas mãos de Deus, a vida passa a ter sentido e utilidade. E aqui eu deixo esta palavra, o que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Mas seja um vaso nas mãos de Deus. Não seja impedimento no agir de Deus, no trabalhar de Deus. Amém? Fique com esta palavra, aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, ó Deus, pelos teus mistérios, te agradecemos pelas tuas maravilhas, te agradecemos, ó Deus, pelo teu trabalhar na nossa vida e o que está servindo, ó Deus, de impedimento de o Senhor agir na nossa vida, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, nos ajuda a ser vasos limpos, a ser vasos purificados, a ser vasos transformados, a ser vasos de valor, ó Pai, para que o reino do Senhor venha a ser glorificado através, ó Deus, da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso falar. Meu Deus, tudo que está em nós que não te agrada, que precisa ser limpo, que precisa ser purificado, que precisa ser tirado, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Seja, meu Deus, meu Pai, o trabalhar de Deus, seja, meu Deus, o trabalhar na nossa vida, seja, meu Deus, a tua palavra trabalhando, falando conosco. Meu Deus, meu Pai, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo na nossa história, seja bem-vindo, ó Deus, em todo o nosso ser. Meu Deus, nós estamos, ó Deus, querendo ser capacitados, queremos ser moldados e mudados, ó Deus, para que o reino do Senhor venha a ser glorificado, para que nós possamos levar a tua palavra, para que nós possamos produzir frutos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, e assim, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Meu Deus, meu Pai, na nossa fragilidade que o Senhor trabalhe, na nossa incredulidade, ó Deus, que venha a ser retirado toda a incredulidade. Meu Deus, na nossa impureza, que o teu Espírito Santo venha nos limpar de dentro para fora, limpar, ó Deus, a nossa mente, limpar o nosso coração, limpar, ó Deus, os nossos ouvidos, as nossas mãos, meu Deus, limpar toda a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, fica conosco, fala conosco. Eu entrego, ó Deus, a vida, meu Deus, de todos os vasos nas tuas mãos, e que todos os vasos venham ser limpos, venham, Senhor, brilhar, venham, Senhor, fazer, meu Deus, a diferença através do teu agir, através do teu trabalhar. Vasos limpos, vasos purificados, vasos fortalecidos,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, eu te peço, e assim, ó Deus, eu te agradeço neste dia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos encerrar esse vídeo dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder. Amém? Fique na graça, fique na unção e na presença do Senhor Jesus.